Então caiu para as duas partes, tudo bem, faz parte, né? Quando a gente está ao vivo. Então, dando sequência no que havíamos, né, Frequência não, falado. vamos começar, ter que recomeçar, Dali, que daí vai ficar gravado com essa versão, né? Então, dando sequência, né, no que havíamos dito antes da live cair, que que você Eu vou é aquilo que você falar de novo. acredita. Quer se apresentar de novo, não? Não, tá bom. Então, tá. Então, vamos falar desde o primeiro tópico, só para introduzir quem vai assistir a live depois, né? Nós estamos falando sobre a lei da atração e nós trouxemos em subtópicos baseado num livro que nós duas gostamos muito e partilhamos muitas experiências a respeito, que é o Peça Será Atendido, da Esther Hicks, os conhecimentos do Abraham sobre a lei da atração. Então, Dali, pode falar. Então, a gente tinha começado essa live, né, falando sobre o poder da manifestação e começamos com o tópico de que você é aquilo que você acredita, né? E o que isso significa? Significa que tudo aquilo que você acredita que é, será. Né? Assim como Esther Hicks menciona no livro dela, para a gente tomar cuidado com o fluxo dos nossos pensamentos, né? Principalmente quando você está nesse fluxo de manifestação, porque qualquer tipo de pensamento com uma vibração que não esteja alinhada, que não esteja coerente, é aquilo que você está vibrando e é aquilo que você vai manifestar, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho muita dificuldade de manifestar, o que eu peço vem errado. Porque o fluxo do pensamento ele não está alinhado, né? A frequência de pensamento não está alinhado com aquilo que você quer manifestar. Então, se você acreditar que você não é bom, se você acredita que você não é suficiente, se você acredita que não é possível, não será. Né? Quando a gente está falando de manifestação, mudar a nossa frequência, mudar o fluxo do nosso pensamento também é muito importante, né, Maju? Extremamente importante, porque o pensamento ele tem que estar alinhado com a emoção. Então imagina que tu tem uma manifestação, um desejo, algo que tu deseja concretizar na tua vida, mas aí tu tem aquele pensamento daquilo que tu quer e na verdade o que tu tá sentindo? Será que o que tá sentindo tá em coerência com aquilo que tu quer manifestar, com o positivo, tá alinhado com o teu pensamento de querer aquilo, tá alinhado com a falta, com aquele sentimento de eu ainda não tenho, porque na verdade nós estamos emanando aquilo que nós estamos sentindo. E aqui eu já entro no nosso segundo tópico, que é o poder de sentir bem no agora, né? Porque quando a gente medita, quando a gente acalma um pouco os nossos pensamentos e estamos cultivando um estar bem, um bem-estar no agora, nós conseguimos neutralizar alguns pensamentos negativos que possam estar nos prejudicando ou sentimentos até contraditórios com aquilo que a gente quer manifestar. Então, assim, buscar a gente se sentir bem no agora é para esse alinhamento. Pensamentos que estão me atrapalhando e quais os pensamentos que estão me ajudando. O que está me movendo na direção do que eu quero e o que está me movendo na direção contrária do que eu quero. Né? Então, esse se sentir bem no agora pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma música, um yoga, um sound healing, ou mesmo caminhar na natureza, ou estar para cada pessoa coisas diferentes também, né? Sim. Buscar E lembrar, né, que também as pessoas, elas, nessa parte de manifestação, elas só escutam aquilo que elas estão prontas para ouvir, né? Porque vamos dizer que eu estou num processo de manifestação. Eu quero manifestar R$ 200 mil.
né? Vamos colocar como exemplo, eu quero manifestar 200 mil reais. Só que quais são as ações que eu tenho que tomar, né, para poder manifestar esses 200 reais? Qual que é a frequência que eu tenho que entrar para poder atingir esse mérito dos 200 mil reais, como exemplo, né? Colocamos aqui. Às vezes as pessoas elas entram nesse fluxo, só que elas não estão preparadas para aquilo, né? Às vezes existem pessoas que vêm no caminho que tentam guiar elas de alguma forma, mas por causa dessa vibração, por causa dessa incoerência, né, de frequência, a pessoa ela não consegue escutar aquilo que é para ela, né, pelo fato dela estar desalinhada. Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente cria, né? Todos nós estamos constantemente criando a nossa realidade, porque constantemente nós estamos emanando os nossos desejos a partir da experiência de vida que nós estamos tendo. Então, quando nós estamos emanando um pedido, um desejo, isso sempre é dado, mas aí nós estamos aonde? No estado de receptividade, né, para receber aquilo que nós estamos pedindo. E esse estado de receptividade é o quê? Não é ficar em casa ali meditando e achar que vai bater na porta aos 200 mil reais. É ouvir os sinais, né, ouvir aquele chamado interno, que na verdade tu emanou aquele pedido, e se tu realmente tem um desejo é porque tu pode ter, mas é tu tomar as ações relacionadas a isso. E as ações podem ser tanto internas, e normalmente o interno e o externo são espelhos, andam juntos, né? Então eu estou trabalhando o meu interno e estou trabalhando o meu externo. Então, assim, nem tudo é rápido, é tudo uma construção. Então eu quero isso, eu consigo ter. Só que quanto tempo eu demoro para me alinhar? Porque na verdade não é o tempo, não é que as coisas precisam demorar muito tempo, né? Mas é quanto tempo eu levo para me alinhar com o que eu desejo, para eu estar na mesma frequência, porque o meu desejo está aqui e eu estou aqui. Como é que eu subo a minha frequência para eu encontrar o meu desejo, né? Então, isso depende do trabalho interno e também de algumas ações externas, muitas vezes, né? Que nós precisamos também tomar algumas atitudes, muitas vezes, na direção do que a gente quer. Exato. Lembrando, né, que às vezes também a questão da manifestação, vamos falar de manifestação que não seja só no nível monetário, né, mas também existem aquilo que as pessoas querem atrair para a vida delas, seja um amor, seja um casamento, né, digamos no nível de relacionamento mais profundo. E às vezes também as pessoas elas acabam, né, entrando num fluxo errado, exatamente por elas não saberem como manifestar, né? Só que existe uma outra coisa também, que é a lei do livre-arbítrio, né? Então, assim, a pessoa ela tem o livre arbítrio de escolher o que ela quer na vida, assim também como as coisas, né, whatever, o que está ao redor dela também tem esse livre-arbítrio. Então, não é só questão de eu querer, né? Também existe o livre-arbítrio das coisas virem para mim. Porque se eu não estou numa frequência, eu não estou alinhado, eu não estou vibrando de acordo com aquilo que eu quero, então eu acho que fica um pouco mais difícil, né, Maju? Exatamente. Então, essa questão do livre-arbítrio é uma questão, né, que ela existe no sentido de que todos nós temos, né, o direito de escolha, né, e depois a consistência. Então, a consistência é nós mantermos, porque muitas vezes no início é como se o universo nos testasse, né, Darli? Então, assim, nós temos Oi, como? mandamos aquilo para o universo, e aí o universo vai perguntando, mas tu quer mesmo? E aí tu tem todo dia o que eu quero, ainda quero. Então é a consistência. E aí, se tu não mantém a consistência, se tu vai assim, por exemplo, cair na ilusão da Matrix, do 3D reality, né? Terceira dimensão, perceber assim, hoje não tem nada acontecendo, cadê os meus 200 mil? Né? Ou cadê o relacionamento? Ou cadê sei lá, a casa, o carro, né? Então, aí tu cai nessa armadilha de perceber a realidade, né, como ela é, e cair
e cair numa vibração mais baixa, porque daí tu percebe, não, mas eu ainda não consegui, então de repente não está acontecendo, então de repente não vai acontecer, né? Quando na verdade tudo é uma questão de construção, tudo é uma questão de consistência. Se tu emite o mesmo sinal sempre, tu tá sempre emanando aquele sinal positivo ou negativo e o universo está te mandando de volta aquilo de positivo ou de negativo que tu tá atraindo. Se tu cai numa frequência baixa de depressão, de tristeza, de desânimo, de frustração, claro que as coisas começam a mudar. É uma espiral ao contrário. Então tu tá se afastando. Quando, na verdade, quando tu começa se tu confia, né? Se tu simplesmente larga o controle e deixa as coisas fluírem, é por isso que o título do Peça e Será Atendida é tão significativo, porque de fato é fácil. É fácil. Só que qual é o nosso papel? O nosso papel é manter a consistência, né? Ao longo do processo. E as pessoas, né, elas resistem. Então, a gente sabe que esse é o fluxo, mas existe a resistência, né? Eu quero, mas eu resisto. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão também da resistência quando você estiver manifestando, porque é o que a Maju acabou de explicar, né? Você ter coerência. O que você realmente quer manifestar? Você tem essa capacidade de ter essa consistência ou você vai resistir? Porque a maioria das pessoas, elas resistem, né, às mudanças. A resistência ao próprio processo, porque imagina que tu até deseja isso, mas existe um processo, e nesse processo pode ser que cause dor, pode ser que tu tenha que olhar para as tuas crenças limitantes, curar teus traumas de infância e chorar, né? E ler muito, e fazer curso, e passar pelo Dark Night of the Soul, e fazer retiros com a Dália, e com... e, enfim, né? Entrar num processo de autodescoberta, né? Muito profundo. Então, às vezes, as pessoas resistem a isso, entendeu? Eu quero muitos 200 milhões, eu quero muito isso ou aquilo, mas resistem ao processo do que aquilo pede para elas fazerem. Então, não é que tu não possa alcançar, mas tu está disposto a fazer o que tu precisa fazer para alcançar? E as pessoas resistem, às vezes, um pouco nisso, né? E nem tudo que parece ruim é ruim, porque daí o universo manda esses testes ruins, esses testes difíceis que nós temos que ultrapassar, mas eles não são ruins, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento, né? Exato, e aqui entra também um ponto, né, importante de você ter esse acompanhamento terapêutico também, né? Quando você está nesse processo que você entra no Dark Night of the Soul, né? Nas noites escuras da alma, como o Giro fala, que você entra num fluxo que você precisa processar muita coisa, mas mesmo você estando nessa frequência, você estando, né, nessa parte que é no darkness, você consegue manifestar. Então, a gente apoia muito aqui a questão terapêutica nessa fase. Eu falo não só nessa fase, eu acho que durante a vida toda a gente precisa desse processo, desse acompanhamento terapêutico, né, Maju? O caos também, ele está nos mostrando que existem coisas em movimento, né? Então tá tudo sempre em evolução, né? E outra coisa, não subestimar as nossas preferências. De fato, o universo está sempre nos mostrando aquilo que nós gostamos e aquilo que nós gostamos. E uma das maneiras que nós sentimos isso é através do nosso GPS interno, que eu falo, que são os nossos sentimentos. Então nós não devemos subestimar os nossos sentimentos, porque eles sempre estão nos dizendo é isso, não é isso, é isso, não é isso. E às vezes as pessoas se enganam, porque o racional delas dizem, não, mas isso parece ótimo, eu vou atrás disso. Mas no fundo não era aquilo que elas queriam, porque elas subestimaram o principal, né? As preferências internas que tinham a ver com a alma delas, né? Porque senão aquilo não vai durar. Tipo, eu vou atrás de algo que eu sei que não vai durar porque não é consistente, porque não tem a ver com a minha essência, porque não tem conexão com quem eu realmente sou. Então aquilo pode até durar, sei lá, um tempo, mas vai acabar. Aquilo vai, né?
200 milhões, vai chegar para mim, eu vou perder todos aqueles 200 milhões, porque ele não estava em coerência, eu não estava ainda pronta para receber aquilo, ou aquilo também não era a minha preferência. Talvez eu até tenha, vamos manifestar 200 mil só de brincadeira, né? Exato. Só para ver se eu consigo, né? Posso manifestar só de brincadeira, só para ver se eu consigo, vamos ver só se eu consigo. Aí tu consegue, tu diz, não era, não quero mais, não era o que eu queria, né? Então, se a gente não tem autoconhecimento, também não sabe o que a gente quer.